quais são as vantagens de ter uma boa prestação de contas na ONG? Primeira coisa, organização. O que que é organização? É passar, a gente começa a entender quais são os gastos da instituição e quais são as arrecadações que a gente vai fazer. Isso é importante, porque muitas das vezes a gente para e fala: "Ah, eu estou com problema na arrecadação, eu não sei o que eu faço, mas eu preciso de recurso". Tá, mas como que você vai arrecadar? O que você precisa fazer para conseguir recurso? Aí a gente vai parar e pensar: "Poxa, eu sei que eu tenho contas, mas quais contas eu tenho?". Eu começo a pensar nisso: "Poxa, eu estou vendo que a minha arrecadação não está suprindo a minha demanda, os meus gastos". Eu paro e vou pensar e vou ver quais são os gastos. Aí que eu vou fazer o levantamento de luz, de água, de telefone, de pessoal. Eu começo a entender que existem gastos físicos, ou melhor, gastos gastos certos, gastos fixos dentro do projeto. E tem os gastos esporádicos, que é aquela questão de, às vezes vai enrolar uma manutenção, às vezes alguma coisa que a gente precisava comprar ali de imediato, que são gastos que acontecem esporadicamente, mas a gente tem os gastos fixos. E muitas das vezes a gente tem aquela noção, não, é certo, a gente gastar luz, água, telefone, aluguel, é um gasto fixo. Só que a gente às vezes esquece desse gasto que muitas das vezes ele vai oscilar, porque um dia você gasta mais luz do que o outro, um dia você gasta mais água do que o outro. Internet, às vezes, ele é um gasto fixo que não vai mudar nunca. O aluguel vai lá o ano todo, não vai mudar nunca, mas a luz vai passar para bandeira vermelha, bandeira verde, bandeira amarela. A a questão da conta de água, ela vai ficar, se tiver muito calor, a gente vai consumir muito mais do que quando está frio. Ele vai oscilar esses valores. E eu tenho noção que existe essa oscilação, eu começo a entender. Ao mesmo tempo, eu começo a ver também que a nossa arrecadação não é compatível com esses gastos. Como eu faço a arrecadação no projeto? Ah, eu faço uma rifa, eu faço um bazar, eu faço um brechó. Ah, eu estou vendo que a rifa não está tão boa como no ano passado. Por que que não está tão boa? Eu começo a analisar. Então, assim, eu começo a entender essa organização dos gastos, da arrecadação, de quando que eu vou ter que fazer a arrecadação, quando que vai acontecer o pagamento dessas despesas, eu começo a organizar a parte financeira do projeto. Outro ponto aqui que é uma vantagem é a questão da comunicação. A gente começa a organizar a nossa informação de entrada e saída de resultados. Como assim entrada e saída de resultados? Gente, a gente antigamente, não é nem antigamente, mas hoje muitas organizações botam lá: a gente precisa de recursos, a gente está com as contas vencidas. Olha, gente, o evento vai acontecer no dia tal. A nossa informação, a nossa comunicação, ela é muito atrasada, vamos colocar assim. A gente quer falar que a gente está com as contas vencidas. Gente, isso já é um erro. Se eu estou pedindo uma coisa que a gente já sabia que ia ter e a gente já está atrasada, a gente já está ali mostrando a falta de organização da instituição, entendeu? A gente já está ali fazendo uma comunicação mal feita, porque a gente está mostrando a irresponsabilidade do projeto. Olha só como é complicado. Começo a fazer campanhas aleatórias para conseguir recurso. Os eventos, muitas das vezes, acabam sendo em cima da hora. Então, essa comunicação, ela começa a ficar mais distorcida quando eu não sou organizada. Entendeu? Aí é aquela coisa, eu começo a me organizar, a minha comunicação fica mais efetiva, porque eu consigo ver que os resultados são esses. Ah, eu fiz um evento, aí eu boto lá para as pessoas: "Olha, muito obrigado, nós fizemos um evento". Às vezes eu acabo dizendo para as pessoas quando a gente arrecadou. Entendeu? A gente começa a mostrar que a gente vê as contas, olha só, tudo é como é aquela coisa, tudo está interligado, não dá para a gente afastar uma coisa da outra. Quando a gente começa a se organizar, a gente começa a fazer uma boa comunicação dentro do projeto, porque a gente começa a ter aquelas coisas: "Poxa, a conta de luz vence no dia primeiro, eu preciso saber que no mês que vem já tem essa conta no dia primeiro. O que que eu vou fazer para conseguir esse recurso para o dia primeiro?". Aí a gente já começa a pensar, vai começar a pensar até na captação. Ah, a gente precisa ver que a gente tem que fazer um brechó, o brechó tem que ser melhor, a nossa rifa vai ter que ser melhor. A gente começa a ver coisas que a gente não via. E a gente começa a mostrar para as pessoas aquilo que a gente não mostrava. Passa aquelas fotos aleatórias, aquelas imagens que não têm descrição nenhuma, a gente começa a colocar coisas que fazem sentido.
credibilidade é uma coisa muito boa, é uma vantagem que a gente começa a ter, a gente passa a ter credibilidade. No momento que eu boto as informações as quais as pessoas querem saber, porque as pessoas querem saber disso, as pessoas querem saber quanto o projeto gasta, como, o porquê. As pessoas não querem só falar assim: "Olha gente, a gente está gastando R$ 500 de conta de luz". Tá, mas por quê? Quando a gente tem a nossa prestação de contas, e a gente entende como essa prestação de contas tem que ser, a gente começa a mostrar para as pessoas de forma diferente as coisas. "Olha gente, eu não tenho só R$ 500 de luz, a luz ela proporciona atividades do balé, porque com luz a gente tem luz, o ar-condicionado está ligado, as crianças vão vir aqui, na aula de informática, os computadores estão ligados, aí os ar-condicionados estão ligados, as crianças aprendem lá Word, Excel, PowerPoint, elas começam a entrar no mundo digital, elas começam a ter um novo aprendizado, um novo conhecimento em relação ao mercado de trabalho, porque é necessário saber hoje informática. Então a gente proporciona essas atividades, o qual a gente já teve vários jovens que passaram entrevistas, porque aqueles jovens anteriores, a gente fazia entrevistas, faziam o recrutamento, fazia as dinâmicas, e tinha lá: "Mexa no computador, escreva um texto". Eles não sabia nem abrir o Word. Faça uma planilha, os crianças não sabia nem fazer uma planilha, porque muito dessas crianças, desses jovens, eles começam de baixo, um estoquista, um auxiliar de limpeza. "Ah, mas o auxiliar de limpeza não precisa fazer planilha". Pô, mas ele tem que ver um documento lá da planilha, não necessariamente digitar, mas ver a planilha, fazer uma conta. Muito desses jovens, às vezes, não sabia fazer esse tipo de coisa, então a gente prepara esse jovem para essas coisas. Estoquista, a gente mostra para ele as coisas, como tem que ser a quantidade, ele bota na planilha, ele escreve um relatório. E às vezes, não só no computador, às vezes numa própria ata, a gente ensina o jovem a escrever uma ata. Esse sentido de organização, esse sentido de entender o que o projeto faz, faz com que as pessoas entendam o que o projeto faz e elas acreditam mais no projeto. A gente começa a botar as verdades para as pessoas. Então, no momento que eu falo quanto eu gasto, quanto arrecado e quais resultados eu estou tendo, as pessoas veem veracidade. As pessoas passam a acreditar na instituição. Porque as informações que eu estou dando são mais são mais concretas, são verdadeiras, são diretas, que corresponde o meu trabalho social, entendeu? Então a gente tem uma boa organização, a gente tem a questão de se comunicar, de informar melhor e a gente dá credibilidade na instituição. Essas são as vantagens que a gente tem aí de fazer uma prestação de contas.